Os 50 maiores jogadores estrangeiros da história do Brasil. Fiz uma lista, demorou pra caramba, então já deixa o like, tem que deixar o like agora pro YouTube ajudar a entregar mais o vídeo. A gente merece, isso demora muito tempo pra fazer, vocês já sabem, né? Número 50, Arboleda, zagueiraço equatoriano, disputou a Copa do Mundo, é campeão da Copa do Brasil e campeão paulista pelo São Paulo. E atualmente um dos principais responsáveis pela boa fase do time. 49º, eu vou de Vinha, Matias Vinha, jogou pouco tempo no Palmeiras, mas se destacou de uma forma absurda, foi um dos melhores jogadores da Libertadores de 2020, dando várias assistências, jogando demais aquela competição. 48º, eu vou de Maldonado, campeão brasileiro pelo Flamengo, teve passagem por vários clubes do país, jogou demais naquele meio campo em 2009, fora outras passagens históricas que ele teve por Cruzeiro, Santos, enfim. 47º, eu vou de Gatito Fernandes, goleiro paraguaio do Botafogo. Não conquistou muitos títulos de relevância, mas foi um dos melhores goleiros da década do Brasileirão. 46º, John Arias, o ponta colombiano, é destaque absoluto do Fluminense, campeão da Copa Libertadores, bicampeão carioca, é uma das peças fundamentais do melhor Fluminense de todos os tempos. 45º, Pablo Mari, zagueiro espanhol, titularíssimo da Libertadores do Brasileirão. Entrar antes do Mari. Você acha? Porque o Mari ficou pouco tempo, o Arias ganhou a Libertadores sendo o maior destaque também. Eu acho que ele tem que entrar antes. Mas o Mari é zagueiro titular do melhor time da história, pelo menos do futebol brasileiro, nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Ah, sim, só que o Arias ficou mais tempo aí, foi campeão carioca 2 vezes, ganhou a Libertadores agora jogando muito também, tá sendo titular na Colômbia, eu acho que o Arias tem mais destaque. Eu vou trocar então, Pablo Mari em 46º e o Arias em 45º. 44º, Soteldo. Não teve tantas conquistas, mas fez campanhas brilhantes. Em 2019 pelo Santos, vice-campeão brasileiro, e levou o Santos praticamente nas costas, junto com o Marinho, a uma final de Libertadores em 2020 contra o Palmeiras num time limitadíssimo. E vem jogando muito bem há vários anos. Esse ano caiu, mas eu acho que o saldo geral dele é muito bom. 43º, Diego Forlan. Se for ver em qualidade, é um dos melhores dessa lista. O Diego foi o melhor jogador da Copa de 2010. Jogou mais ou menos 1 ano e meio, por aí no Internacional de Porto Alegre. Não teve tantos títulos relevantes, mas o Diego Forlan jogou muito bem. Fez bastante gol, deu bastante assistência. Poderia ter jogado mais, pela sua qualidade, mas ainda assim foi muito bem. Em 42º, eu vou de Rodolfo Fischer, do Botafogo. Fez história, fez vários gols, um jogador importantíssimo na história do Glorioso. 41º, eu vou de Balbuena, zagueiro paraguaio, titularíssimo do Corinthians, campeão em 2017. Foi considerado na época um dos melhores zagueiros do país. Em 40º, Yerry Mina. Yerry Mina, que também foi campeão brasileiro 1 ano antes do Balbuena, mas o Mina tinha um fator surpresa, ele fazia muitos gols, depois jogou uma Copa do Mundo brilhante, fez acho que 3 gols na Copa de 2018. O Mina tá até hoje jogando mundo afora aí, e cara, jogava demais, naquele Palmeiras ali. Perguntar pra qualquer palmeirense depois do Gustavo Gomes nesse século, é o Mina. 39º, Lucas Barrios. Lucas Barrios, que foi campeão da Copa do Brasil 2015, Brasileirão de 16 pelo Palmeiras e ganhou a Libertadores pelo Grêmio em 2017 sendo titular. Então o Barrios merece essa colocação. 38º, Hernan Barcos. O Barcos não ganhou tantos títulos assim, foi campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras, depois jogou no Grêmio, mas jogava demais, fez muitos e muitos gols, tanto no Palmeiras quanto no Grêmio. Então o Barcos merece essa vaga. 37º, Poi, goleiro estrangeiro do São Paulo, um dos jogadores com mais jogos disputados com essa camisa. Agarrava demais, jogou faz muito tempo, mas entra na lista do time histórico do São Paulo aí dos estrangeiros, então ele merece essa vaga no 37º lugar. 36º, Mascherano. Mascherano, que jogou praticamente 1 ano no Corinthians, mas em 2005 foi campeão brasileiro, fez uma dupla incrível com o Tevez, ele lá atrás e o Tevez lá na frente. Mascherano passou a ser depois um dos maiores volantes de todos os tempos da Argentina, mas jogou muito bem no Corinthians também, merece essa vaga. 35º, eu vou de Guiñazú. Guiñazú que jogou bem tanto no Inter quanto no Vasco, campeão de Libertadores, xerifão, na volância era muito raçudo. 35º lugar pro Guiñazú. 34º, eu vou de Walter Montijo. Montijo que jogou muito no Cruzeiro, entrou 2 vezes na seleção do campeonato pela Bola de Prata, depois teve uma passagem pelo Santos, mas onde ele brilhou de verdade foi no Cruzeiro, jogava demais o argentino. 33º, também jogando no Cruzeiro, Marcelo Moreno. Foi campeão brasileiro pela Raposa, ganhou a Copa do Brasil de 2013 pelo Flamengo. Marcelo Moreno teve bons números jogando no futebol brasileiro, fez bastante gol e é um dos maiores jogadores da história da Bolívia.
Em 32º, Doval, ídolo tanto do Fluminense quanto do Flamengo, um dos maiores estrangeiros que jogaram no futebol carioca e no futebol brasileiro. 31º, Jonathan Calleri. Calleri que finalmente conquistou sua Copa do Brasil, teve uma passagem lá em 2016 jogando muito pelo São Paulo, quase ganhou a Libertadores, depois voltou em 21, fez muitos gols, um dos maiores ídolos do tricolor nos últimos anos. Em 30º, Liedson. Eu considerei o Liedson como português, ele até teve uma boa passagem no Corinthians lá atrás, mas ele retorna. Liedson merece entrar nessa lista, jogou demais, até na seleção portuguesa ele jogou. 29º, eu vou colocar Joaquim Piquerez, lateral esquerdo, campeão da Libertadores pelo Palmeiras, bicampeão brasileiro, bicampeão paulista. O Piquerez substituiu à altura Matias Vinha, muitos dizem que ele é até melhor. Piquerez, que é jogador de seleção uruguaia, hoje o melhor lateral esquerdo do campeonato, muito constante, bom atacando e bom defendendo. 28º, Deco. O Deco também considerei como português, é campeão de Champions League com o Barcelona, é vice-campeão de Eurocopa com a seleção de Portugal, jogou no Chelsea, mas volta para o Fluminense, faz uma temporada incrível em 2010, campeão brasileiro, um dos jogadores mais geniais que já desfilaram futebol nesse país. Em 27º, Louco Abreu, uruguaio, ídolo do Botafogo, o cara que deu um dos títulos mais importantes para o Botafogo contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Louco Abreu era sensacional, além de ser um showman, jogava muita bola e jogou muito bem também na seleção uruguaia. Em 20º, jogou demais com a camisa do tricolor. 25º, Jorgito Valdívia. Jorge Valdívia, chileno, para muitos um dos melhores estrangeiros da história do Palmeiras. Não foi campeão brasileiro, mas ganhou 2 Copas do Brasil em 2012 e em 2015 ele joga o comecinho da competição, é campeão também, campeão paulista em 2008, entrou na seleção do Campeonato Brasileiro, jogava demais o Valdívia. 24º, Seedorf, o holandês que volta para o Brasil, joga a temporada de 2013, joga demais, coloca o Botafogo lá em cima, classifica o time para a Libertadores depois de vários anos e, cara, mesmo com a alta idade, um dos maiores jogadores estrangeiros que passaram por aqui. Em 23º, Luis Soares, que acaba de ser considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pela Bola de Prata, jogou apenas 1 ano no Grêmio, mas foi líder de assistências, de gols na equipe gaúcha, jogou demais com as cores do Grêmio, em apenas 1 ano já se tornou um dos maiores ídolos do clube. 22º, Romero. Muitos vão falar, pô, o Romero tá na frente do Soares? Não tecnicamente falando, nem perto. Mas o Romero foi muito importante no Brasileirão de 2017 pelo Corinthians, foi um dos principais jogadores. Aí ele volta agora, tira o Corinthians de uma possível queda para a Série B. O Romero, que é um dos maiores artilheiros da Arena Corinthians, um dos jogadores estrangeiros com mais gols na história do clube, não era tão bom tecnicamente, não é tão bom tecnicamente, mas tem muita raça, faz gols importantes e o Romero jogou muitos anos, fez bastante gols importantes. Romero em 22º. 21º, Walter Kahneman, a incrível dupla de Pedro Jeromel na zaga, campeão da Copa do Brasil de 2016 com o Grêmio, campeão da Libertadores de 2017. O Kahneman é um dos melhores zagueiros que nós tivemos nos últimos 5 anos no Campeonato Brasileiro. E em 20º, Romerito, para muitos um dos maiores jogadores paraguaios de todos os tempos, ídolo do Fluminense e para muitos também um dos melhores jogadores, se não o melhor, do Brasileiro de 84, conquistado pelo Flu. Em 19º, o colombiano Aristizábal. Aristizábal jogou vários anos no Brasil, mas o seu destaque maior mesmo foi no Cruzeiro, naquela temporada da Tríplice Coroa, campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil e brasileiro. Jogava muito ao lado de Alex, o Aristizábal meteu muitos gols no Campeonato Brasileiro, merece a 19ª colocação. 18º, lateral, também daquele Cruzeiro genial, Sorin. Sorin, que é campeão de Champions, campeão da Libertadores pelo River Plate, ganhou a Champions pela Juventus. É o único, acho que, da história que ganhou os dois no mesmo ano, se eu não me engano, em 96. O Sorin era incrível, o Sorin jogou demais no Cruzeiro, jogou em outras equipes, mas o Sorin é um dos melhores laterais estrangeiros de todos os tempos do Brasil. Em 17º, Hugo de Leon. Hugo de Leon é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, titularíssimo na campanha da Libertadores de 83, campeão do mundo, campeão da Libertadores, jogava demais, um dos melhores zagueiros da década de 80, raçudo demais, combatente, era incrível, um grande jogador. Em 16º eu vou colocar Dejan Petkovic. Petkovic, para muitos poderia estar lá na frente, mas o Pet jogava demais, assim, eu acho que 16º é uma boa colocação. Jogou muito no Flamengo em 2009, jogou muito lá no Flamengo lá atrás nos anos 2000, fez aquele golaço de falta contra o Vasco, jogou no Santos, jogou no Vitória, jogou no Atlético Mineiro. Petkovic teve uma passagem incrível no futebol brasileiro, um dos estrangeiros com mais gols no nosso país na história. Em 15º, Rodolfo Rodrigues, goleiraço do Santos,
É um cara que pegava tudo, um dos melhores goleiros da história do Brasil e, além de tudo, estrangeiro, um dos maiores ídolos da história do clube, que revelou Pelé, revelou Neymar. Rodolfo Rodrigues é um dos melhores goleiros de todos os tempos do Santos. Em 14º, Dario Pereira. Dario Pereira, um dos maiores ídolos da história de São Paulo, jogava no meio campo, jogou na zaga, jogou de líbero. Cracaço, cracaço. Todo mundo que viu o Dario Pereira jogar fala que ele era simplesmente incrível. Tem números absurdos, absolutos pelo São Paulo. Em 13º, Paolo Guerreiro. Além de jogar muito no Campeonato Brasileiro, fez muitos gols por Corinthians e Flamengo. O Guerreiro fez o gol mais importante da história do Corinthians na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea em 2012. E lhe garantiu o último título mundial de um clube sul-americano. Em 12º, eu coloco Dario Conca. O Conca, que pra mim, a melhor atuação de um único jogador no Campeonato Brasileiro na história, que eu vi pelo menos, foi o do Conca em 2010. Jogava demais, dava muita assistência, fazia muitos gols. Aquele campeonato ele colocou no bolso, resolveu sozinho, ganhou todos os prêmios possíveis e imagináveis. Jogou também um pouco no Flamengo depois, mas no Fluminense ele foi incrível, principalmente em 2010. Em 11º, eu coloco o Pedro Rocha. O Pelé falou que o Pedro Rocha foi um dos melhores jogadores que ele viu na história. E o Pedro Rocha simplesmente, pra mim, talvez seja o maior estrangeiro da história de São Paulo. Incrível que esse cara jogava. Simplesmente surreal. Um uruguaio, um fenômeno. Fazia muitos gols. Pedro Rocha merece a 11ª colocação. E aí, Denis? Estamos entrando no top 10. Tem alguma intervenção? Eu só colocaria o Guerreiro e o Conca na frente do Pedro Rocha, só. Mas por questão de importância mesmo. Que isso? O Conca ganhou um brasileiro quase sozinho e o Guerreiro ganhou, o título mais importante da história do Corinthians, talvez. Mano, o Pelé falou que o Pedro Rocha foi um dos 5 melhores que ele viu na vida. Mas Pelé falar não é muito argumento, né? O cara ganhou um Mundial fazendo os 2 gols do título mundial, pô. Sério? Eu acho que sim. Sei lá. Entrando no top 10, 10º lugar também do São Paulo, Lugano. Aí você vai falar, você acabou de falar que o Pedro Rocha era melhor. Na minha opinião, era mesmo. Mas o Lugano foi o maior em questão de títulos, né? Lugano campeão da Libertadores, campeão mundial, zagueiro histórico da seleção uruguaia. Um dos melhores defensores dos anos 2000. Lugano merece essa 10ª colocação. Em 9º lugar, Germán Cano. Acabou de chegar no Brasil, tem 2, 3 anos, já ocupa o top 10. Germán Cano, artilheiro absoluto pelo Vasco. Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, em apenas 2 anos. Fez muitos e muitos gols no Fluminense, tanto em 2022 quanto em 2023. Bicampeão carioca, campeão da Libertadores, fazendo gol na final. Um dos estrangeiros com mais gol no nosso campeonato e acabou de chegar. Germán Cano é surreal. Em 8º lugar, um dos melhores zagueiros de todos os tempos do futebol. Gamarra. O Gamarra é aquele zagueiro que não fazia falta, tinha uma baita de uma classe. Não era tão alto, não era tão forte, mas o Gamarra era incrível. Passou a Copa de 98 sem fazer falta. Você tem noção disso? Para um zagueiro? O cara era simplesmente surreal. Jogou muito no Corinthians, campeão brasileiro nos anos 90. Depois jogou muito no Palmeiras, jogou bem no Internacional. Baita de um zagueiro Gamarra. Em 7º, também paraguaio, também jogava demais, Chique Arce. Lateral direito, bicampeão da Libertadores por 2 clubes brasileiros diferentes. Primeiro ele ganhou no Grêmio lá em 95, depois ganhou no Palmeiras em 99. Meu pai falava que o Arce não cruzava, ele passava. Ele era um dos maiores cruzadores da história do futebol, batia falta, jogava demais o Arce. Em 6º, Fred Rincon. Fred Rincon que jogou muito no Palmeiras no início dos anos 90, pouca gente sabe que ele jogou no Palmeiras e jogou demais. Jogou no Corinthians, bicampeão brasileiro pelo Corinthians, ganhou o Mundial de 2000, levantou a taça lá no Maracanã. Teve passagens pelo Santos e etc, mas o Rincon, um dos maiores meias do futebol na década de 90. Em 5º lugar, iniciando o nosso top 5, Carlos Tevez. Jogou apenas 1 ano, assim como o Luis Soares, mas o Carlos Tevez, além de jogar demais como o Soares, o Carlos Tevez foi campeão brasileiro de 2005 e um dos artilheiros do campeonato, rei da América, jogando no Brasil e sendo jogador estrangeiro. Tevez comeu a bola, ele jogou demais em 2005 e é um baita do jogador, um dos melhores atacantes de todos os tempos da Argentina. Em 4º lugar, Elias Figueroa. Para muitos, o maior jogador chileno de todos os tempos, um baita de um zagueiro, campeão brasileiro pelo Inter nos anos 70. O time do Inter era basicamente o Falcão na meia e o Figueroa lá atrás segurando tudo. Elias Figueroa jogou Copa do Mundo, um baita de um zagueiro, um dos melhores de todos os tempos da história do futebol. Chileno, jogava demais. Iniciando o top 3, também um jogador do Inter, D'Alessandro, campeão sul-americana de 2008 pelo Inter, campeão da Libertadores de 2010, não ganhou o brasileiro, mas ganhou vários gauchões, jogou mais de 10 anos no Internacional, um dos maiores ídolos da história do clube, deu muitas assistências, fez muitos gols.
Andrés D'Alessandro em terceiro lugar. Em segundo e em primeiro, alguns vão contestar, alguns vão falar, pô, você tá viajando e tal. Mas não é, cara. Esses dois que eu vou falar agora são peças fundamentais nos seus clubes, multicampeões, os dois clubes que mais venceram um título nos últimos 7, 8 anos no futebol brasileiro e sul-americano. Vamos lá. Em segundo lugar, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, para quem não sabe, é tricampeão brasileiro, é bicampeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil, é tricampeão paulista, é campeão da Recopa e é campeão da Supercopa. Ele ganhou todos esses títulos estando há 5 anos no Palmeiras. É um dos melhores zagueiros do Brasil de todos os tempos, assim, até somando os brasileiros. O Gustavo Gomes joga demais, demais, um baita no capitão e ganhou todos esses títulos em um período muito curto. Pô, em 6 temporadas o Gustavo Gomes ganhou 3 brasileiros e 2 Libertadores. É surreal que esse cara joga. Um dos melhores zagueiros de todos os tempos do Palmeiras. Em primeiro lugar, Arrascaeta. Muita gente vai falar, pô, mas o Suárez joga mais que o Arrascaeta, o Tevez joga mais que o Arrascaeta. Realmente. Mas no Brasil, o que o Arrascaeta fez não é brincadeira. Bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, bicampeão brasileiro pelo Flamengo, bicampeão da Libertadores pelo Flamengo, campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, tornando-se tricampeão da competição. Ou seja, ele ganhou todas as competições importantes pelo menos 2 vezes. Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Supercopa, ganhou a Recopa. Um baita de um craque, um cara que faz gols, dá assistências. Um dos maiores jogadores que eu já vi no Campeonato Brasileiro. E além de tudo, ele tem muitos títulos, cara. Então, essa lista é feita numa espécie de média, né? Do que o cara joga, com sua importância num contexto histórico, com seus títulos. E eu acho que o Arrascaeta merece essa primeira colocação por tudo que ele vem fazendo nos últimos 10 anos. Gostou do vídeo? Então faz o favor, demorou muito pra gente fazer essa lista. Deixa o seu like, não custa nada, é de graça. E se inscreve no nosso canal. Se quiser, ativa também o sininho, vai ser bem legal. Porque toda vez que a gente fizer uma lista nova, um vídeo interessante assim de curiosidades da bola, você vai receber no seu celular. Então se inscreve no canal, segue a gente nas outras redes sociais. E mais importante, deixa o like, que não custa nada. Deu um baita de um trabalho pra gente fazer esse vídeo. Tamo junto, é nóis.